Ouça agora o programa Castelo Forte. A apresentação, Adão Paulo Lopes. O nosso programa de hoje inicia com a leitura de Gênesis 4:7. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. É interessante o que escreveu John Scott. A essência do pecado é o homem se colocando no lugar de Deus, enquanto que a essência da salvação é Deus se colocando no lugar do homem. Maravilhoso pensamento, não é mesmo? Mas e a pergunta, como Deus considera pecado? O homem pode chamá-lo de casualidade, mas Deus chama de abominação. O homem pode considerar pecado um disparate, mas Deus chama de cegueira. Pode chamar de acaso, mas Deus diz que é uma escolha nossa. Nós escolhemos pecar. Veja bem, começou lá no Éden. Adão e Eva escolheram pecar. Mas às vezes as pessoas dizem que é um defeito que eu tenho, mas Deus coloca pecado como uma doença. Às vezes a gente chama pecado de erro, errei, mas Deus vê como algo fatal. O homem considera o pecado como um luxo, mas Deus vê como uma lepra. Vemos como uma brincadeira, mas o pecado para Deus é uma tragédia. Muitos chamam o pecado de liberdade. Eu quero ser livre. Mas Deus diz que pecado é escravidão. Finalmente, o homem considera-se como fraco, pecado uma fraqueza do homem. Mas Deus considera que o homem peca por obstinação, porque deseja. Não importa, querido ouvinte, quão bom e moral seja o homem, sem o amor de Deus, o principal requisito da lei, o pecado vencerá. Somos nós que devemos fazer a escolha entre bem e mal. Isso é interessante. Podemos escolher. Olha que história interessante é contada de uma senhora que foi visitar uma das reservas de leões na África Oriental. E então a mulher foi advertida. Você pode andar pelo meio da mata de carro para ver os leões de perto, mas não pode abrir as janelas do carro, nem muito menos tentar tocar nos animais. Mas um dos leões lhe pareceu tão manso e amigo, parecia um gatão, um gatinho tão calmo e inofensivo, com aqueles olhos bondosos, que ela chegou o carro bem perto dele e desceu o vidro. Porém, antes que ela pudesse precaver-se, o leão avançou e abocanhou-lhe o rosto, ferindo-a seriamente. O leão que parecia dócil logo se tornou hostil e feroz. Querido ouvinte, assim é o pecado. A Bíblia diz, lemos hoje em Gênesis 4:7, o pecado jaz à porta e que o seu desejo, o desejo do pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Assim foi com a senhora e o leão, assim foi com Davi, com quantos outros, quem sabe conosco, vou experimentar, ele não vai me levar, não vou mais do que até ali. O pecado nos leva a fazer qualquer coisa. Davi não se apercebeu, estava à toa, mas o pecado não. O pecado sempre está presente, esperando. Na verdade, Satanás, o inimigo de Deus, sempre está ali, esperando qualquer chance. E quão longe foi Davi, não é mesmo? Quebrou 6 mandamentos pelo prazer de tomar Betseba como mulher. Um depois do outro. Primeiro quebrou o 10º mandamento, em seguida o 8º, o 7º, o 6º, finalmente o 1º e o 3º. Pois bem, lembram de outro exemplo, não só Davi, mas e José do Egito? Poderia ter quebrado quase que os mesmos mandamentos, mas o seu amor por Deus era mais forte que seus desejos e inclinações. Venceu o amor em seu coração, o amor de Deus. Mas você há de perguntar, Davi, Adão e Eva também amavam a Deus, mas confiando em si mesmos, abriram a janela da alma, assim como a mulher lá na África abriu a janela do carro para aquele gatinho, aquele leão, aquele pelo lindo, e foi abocanhada pelo leão. Nós também, confiando em nós mesmos, se abrimos a janela da alma, poderíamos ser abocanhados pelo pecado.
Foi para ajudar-nos a vencer que Jesus veio a este mundo. Algo muito interessante disse o grande pregador Moody: olhando para o mundo de pecado, ninguém será salvo. O que se precisa fazer é olhar para o remédio. E conforme a sua infinita graça, Deus perdoa as nossas transgressões. Que assim seja e que Ele seja, para todos nós, o nosso protetor, o nosso castelo forte. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Você ouviu o programa Castelo Forte com Adão Paulo Lopes. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse programacasteloforte.blogspot.com.